Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Quarentena que não acaba, hein? Fala galera, meu nome é Rafael Tardim e quarentena é um estado físico, porque a mente não para. Opa, e aí? Aqui é o Cine Postiglione. Cara, eu sempre estive em quarentena na minha vida toda, né? Só que agora eu tive que ficar em casa, né? Fala galera, aqui é o TM e quarentena no Brasil é uma grande piada coletiva. Muito bem, é isso mesmo, galera. Estamos aqui juntos, TM, Sidney, Rafael Tardim e eu, para conversarmos um pouco sobre o que temos feito nesse período de quarentena, né? O Diário de Quarentena, episódio 2. Vai rolar aqui com vocês. Vamos falar um pouco das séries, dos filmes, dos livros e outras atividades que temos feito aí nesse momento tão difícil, né, para o mundo inteiro, onde muitos de nós tivemos que adaptar, né, ao nosso trabalho, ao home office e aproveitar também esse tempo que nós temos a mais, né, em nossas casas para poder realizar os nossos hobbies, né, e nos satisfazer também com toda a cultura pop que nós tanto gostamos, né? Mas antes, vamos dar uma passadinha lá no nosso mural, Thiago. Isso aí, partiu, mural! Então, Thiago, lembrando que o mural do Papo Nerd é patrocinado pelo Sebo Virtual IJ Livreiro. Isso aí, o IJ Livreiro lá no Instagram. Você pode conferir o perfil dele lá e encontrar livros de todos os gêneros, novos e usados. E os preços são bem acessíveis, galera. É verdade, Thiago. Também pode encontrar kits, né, coleções de sagas. Pode fazer sempre alguma encomenda, troca ou até mesmo vender os seus livros usados, né, que o Sebo Virtual ele compra, troca e vende. Lembrando que o pagamento pode ser feito através de PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista para quem é daqui de Itaperuna. E lembrando que o frete é sempre a combinar. Então aproveite e visite o Sebo Virtual IJ Livreiro lá no Instagram e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido. E também, Thiago, esse episódio é patrocinado pela Código Kid Itaperuna. Isso aí, a primeira escola tecnológica de Itaperuna, que é especializada em programação de jogos e youtuber, galera. Sim, e o objetivo deles é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios trazidos pela tecnologia. Lembrando que possui cursos profissionalizantes e diferenciados aí para adolescentes, jovens e adultos que pretendem se preparar para o mercado de trabalho. Olha só que legal. E para quem é de Itaperuna, a sede fica ali no edifício Milênio, no centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta,
de meio-dia às 18 horas. E você pode também conferir lá no Instagram, códigokid.itaperuna. Lá você vai encontrar várias dicas no feed, galera. Eles estão postando conteúdo lá diariamente. Então você pode acompanhar, né? E aí ainda ter a possibilidade de fazer algum curso ou alguma oficina lá de forma gratuita, porque eles estão disponibilizando isso. Olha só que oportunidade. Além disso, Thiago, eles também estão disponibilizando um cupom de desconto para os ouvintes do Papo Nerd. Isso aí, galera. Olha só que mega oportunidade. Para você que está nos ouvindo aí, tem a intenção de fazer algum curso, procura lá Código Kid, chega lá, fala: quero usar meu cupom de desconto Papo Nerd. Você vai ter 10% de desconto na escolha do seu curso. Então, aproveite logo essa oportunidade aí. Thiago, também vamos falar agora de Medieval Burger, né? Nosso parceiro aí, né? Que está conosco, sempre pronto para entrar em qualquer batalha. Vamos entrar nessa batalha com a Medieval Burger, galera. Isso aí, a Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. E eles possuem sede em Muriaé, Minas Gerais, Bom Jesus, no estado do Rio, e também Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, e aqui em Itaperuna, galera. Quem quiser conferir, fica lá na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 19 horas às 23h30. E você pode visitar o perfil deles no Instagram Medieval Burger e consultar o cardápio online. Isso, e tem a opção também de baixar o aplicativo da Medieval Burger lá na Play Store e fazer o seu pedido. Pode também fazer um pedido pelo WhatsApp. Os números estão lá na bio da Medieval Burger no Instagram. Lembrando que o pedido mínimo é de R$12, galera. Vale dizer também que toda semana tem promoção na quarta medieval e todo mês tem o burguês do mês. É só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Isso aí, Medieval Burger conosco aí nessa jornada. Espaço dedicado aos padrinhos e madrinhas do projeto. Cristina Munaro. E para quem quer ajudar, colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí. E a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1, não é? Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Já sabe o que eu faço aí na vida, e
Estou muito feliz, tá? Muito feliz e muito honrado de estar aqui com vocês. E eu sou o Círio Postiglione, eu tenho o portal o Teoria Geek, que é site, tem canal YouTube, nós falamos de games, séries, tudo relacionado à cultura pop. E eu entrei nesse mundo já assim, meio desde pequeno, desde criança, né? Que eu sempre fui nerd, cara, e nem sabia, entendeu? Eu sempre fui ruim de bola, eu sempre gostei de... me chamar para jogar bola, pô, eu mal goleiro podia ser, que eu era ruim até como goleiro. Deixar de bola. Eu preferia ficar em casa, vendo Jornada das Estrelas, entendeu? Vendo filmes de monstros, vendo Ultraman. Isso é minha vida. E eu sou programador, não podia ter escolhido profissão melhor, né? Porque eu mexo também com isso, sou web design, entendeu? E por aí, cara. E minha vida tá toda ligada à cultura pop, cara. E eu vou dizer um negócio para você, é um prazer imenso, eu gosto muito. Eu posso dizer que hoje em dia eu faço o que gosto. Eu tenho uma loja de suplemento online, mas isso é só para ganhar pão mesmo, entendeu? Agora, paixão mesmo é o universo da cultura pop. É isso aí, esse sou eu. Beleza. Então seja bem-vindo, Sidney. Muito obrigado. Rafael, fica à vontade. Beleza. Pô, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, conhecer vocês. E, bem, meu nome é Rafael Tardim, eu sou filósofo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou professor do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus e há 5 anos coordeno um projeto de extensão que tem o nome Cineclube Debates, que é um cineclube, mas com toda a característica de pertencer a um espaço escolar. E aí, nesses 5 anos, a gente fez bastante coisa. Agora, na pandemia, a gente está adaptando um pouco o nosso encontro, que era quinzenal. Como é que a gente está fazendo? A gente está com um programinha lá no Instagram, semanal. E eu, cara, pô, sou um dos filhos da Manchete, um dos órfãos da TV Manchete. Então, assim, eu não sei o que eu sou, cara. Ainda mais que filosofia, eu não sei o que eu sou. Se eu sou nerd, geek, otaku, eu sou tudo. E aí, cara, você vai, né, eu sou, assim, quem eu sou, e toda a minha trajetória, ela tá diretamente ligada à cultura pop, a essa influência dos animes japoneses, de tudo isso, os quadrinhos, tudo isso, e a imaginação e a criatividade foram estimuladas ao longo dos anos, e eu não vejo minha vida sem isso, né, sem essas coisas que nos inspiram e me inspiraram muito. Eu sou daquele tipo de pessoa ligada à filosofia que sempre vai tentar fazer uma conexão com a cultura pop. Então a gente tá aí e eu consigo usar isso para dialogar com a molecada mais nova. Os alunos gostam bastante das minhas aulas e tamo aí. Muito bem, então sejam bem-vindos ao Papo Nerd, né? E ó, Igor, só para te falar, tô sentindo que vai ter uma pegada bem nostálgica aqui nesse episódio. Com certeza. Só tem dinossauro hoje aqui, né? Com certeza. Então, para a gente começar a nossa conversa para falar de quarentena, relacionada à cultura pop, que é justamente o nosso foco aqui, não é mesmo? Eu queria saber de vocês, Rafael, Sidney, Thiago, como que vocês receberam essa questão da quarentena, né? Vamos todos ter que ficar em casa, né? Reclusos, adaptar o nosso trabalho ao home office, né? Quem é professor, no caso, o Rafael disse que é professor, eu sou professor, então eu praticamente fiquei os 3 primeiros meses sem sair de casa mesmo, para nada, né? Tive que adaptar tudo isso e usufruir desse tempo para trabalhar, para a família e também para satisfazer o meu hobby, né? De ler, de assistir uma boa série, de assistir um bom filme. Como que vocês adaptaram isso para a realidade de vocês? Se aproveitaram para ler aquele livro que vocês tanto estavam querendo ler, não tinha tempo, para maratonar uma série que de repente ficou atrasada,
né? Como vocês adaptaram aí esse período da quarentena, né, com esse gosto pela cultura pop e o próprio trabalho de vocês? Rapaz, olha, no início, cara, foi uma coisa muito engraçada, porque a gente não acredita nunca que isso vai acontecer. Oi, gente. Para mim, cara, essa quarentena não ia sair. Essa quarentena, desculpa, essa epidemia não ia sair da China. Cara, e de repente, cara, quando eu vi que começou a se espalhar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esses filmes de apocalipse, cara. Que sempre tem um maluco, olha, tem um vírus, aí ninguém acredita, aí quando vê, o vírus já se espalhou. E quando a gente começou a ver que a Covid-19, o coronavírus, é sério, mata mesmo, eu fiquei apavorado. Por quê? Eu sou diabético e tenho asma, tenho problema respiratório. Caraca. Aí, o que acontece? Se eu pegar essa doença, eu vou morrer, cara. Não tem nem papo, não tem nem conversa. Porque hoje mesmo, antes da gente começar aqui, eu estava um pouquinho de falta de ar, já tomei o meu remédio para bronquite. Cara, que é uma doença que ataca justamente o sistema respiratório, e quem tem diabetes, ela desregula completamente quer dizer, cara, se a pessoa não morre, quem tem diabetes e asma, se a pessoa não morrer do problema respiratório, vai morrer da diabetes, ou vai ter alguma sequela, ou vai perder um pé, ou vai perder um dedo, alguma coisa. Aí, quer dizer, para mim, foi muito traumático. Entendeu? Assim, até de medo. O que foi bom? Que a minha filha, minha esposa também começaram a fazer home office. Entendeu? Nós três trabalhando em casa, e foi muito legal isso, cara, que eu sempre trabalhei numa empresa corporativa, eu saí ano passado, e, cara, o que aconteceu? Nós três saímos de manhã e vimos à noite. Cara, agora, a gente ficando em casa, mesmo com todos os problemas, as coisas ruins que esse vírus trouxe, tanta morte, sabe? Tanta coisa ruim que aconteceu. Cara, eu tive essa oportunidade de passar mais tempo com a minha família, entendeu? Com a minha esposa, com a minha filha, e isso foi muito bom, sabe? Porque às vezes só fim de semana não é o suficiente. E fim de semana sempre tem alguma coisa para fazer. O Thiago sabe que eu sou muito atribulado. O Thiago sabe. Às vezes o Thiago fala comigo, eu vou responder ele horas depois, mas não é por nada não. É porque, cara, hoje mesmo, na Teoria Geek, eu postei 12 reviews. Desculpa, 12 releases. Aí, cara, aí tem mais vídeo pra formatar. Aí tem isso, tem aquilo. Aí, cara, só eu e o Alex, que é meu sócio, que fazemos isso. E tem o rapaz da edição. Aí, quer dizer, a gente acaba ficando muito sobrecarregado. E, cara, eu fico sem tempo mesmo. Quando eu vou ver, eu começo de manhã, eu já ligo o notebook. Quando eu vou ver, cara, já passou a hora do almoço. Aí, quer dizer, eu ainda tenho que administrar minha loja virtual. Aí quer dizer, acontece que fim de semana não era satisfatório. Aí essa foi a oportunidade. Aí vimos muitas séries juntos, vimos filmes, entendeu? Olha, uma trilogia muito boa que a gente viu, a trilogia de Basta, você entendeu? Aí, quer dizer, foi ruim de um lado e foi bom para o outro, tá? Financeiramente não me afetou muito, porque a minha loja já é online, eu já vendia mesmo online. Mas eu vi muita gente, muitos amigos meus que têm comércio, passaram o pão que o diabo amassou. Mas tanto eu quanto eles fomos unânimes. É melhor passar um sufoco e ficar vivo. Porque sim. Esse papo que andaram falando assim, a economia não. A economia se recupera. Vida não. Vida não se recupera. Verdade. Entendeu? Verdade. Vamos lá, sabe como é que a gente pode ajudar esse pessoal? Tu, em vez de comprar numa rede grande no mercado, mesmo que seja um pouco mais caro, vai ali no mercadinho do seu vizinho, entendeu? Compra na farmácia um pouco melhor. É um modo de você ajudar. O que não pode é seguir essa linha de, por exemplo, unidade de rebanho, e é a coisa mais ridícula do mundo, e salvar a economia. Que não adianta você salvar a economia e não tem ninguém para comprar porque estão mortos.
Entendeu? Aí, mais ou menos, essa é a minha visão por esse tempo aí. Teve o lado bom e teve o lado ruim. Perdi 3 amigos, entendeu? Minha esposa perdeu uma amiga da minha esposa perdeu o pai e a mãe. Perdeu o pai em março e a mãe em abril, de Covid. Aí quer dizer, é uma coisa, é uma doença que a gente não pode brincar, e tem gente lá de cima que até hoje não está acreditando, tenta desacreditar, está brincando com a verdade. Cara, a gente, no meu caso aqui, né, como professor, o IFE ele demorou um tempo para ver como ele ia conseguir, diante das suas limitações, porque nós temos alunos de regiões muito pequenas, distritos, pessoal da roça mesmo. Então, como o IFE, sendo uma escola técnica, como ele ia conseguir manter o ensino e como ele ia fazer. Então, nos primeiros meses, nós ficamos com o ensino online improvisado, por e-mail, ou WhatsApp, YouTube, fazendo vídeos. E depois de uma pesquisa, dos estudos, o IFE, usando a plataforma Moodle, a gente então agora entrou no EAD, então a gente está trabalhando. É complicado, eu prefiro trabalhar fora de casa, porque o lugar de lazer mental, o lugar da saúde mental, se mistura com o lugar de trabalho. Então, você fica aquela coisa, e aí no meio disso tudo, no caso, quando a pandemia, quando você falou isso, do maluco, falou, não sei o quê, eu lembrei da minha mãe na hora. A minha mãe, ela é uma pessoa apocalíptica, tanto que o apelido dela, que sacanagem, no meu celular era, mas eu mudei porque deu polêmica, era Ritinha, o nome dela é Rita, Ritinha Apocalipse. Por quê? A minha mãe adora, na moral, não é sacanagem não. A minha mãe adora filme apocalíptico, eu também gosto. Eu também gosto. Quando estourou lá na China, que estava prestes o carnaval, estava jogando baralho, a minha mãe falou assim, olha, tá vendo isso aí? Só por essa luz que ilumina aqui. A minha mãe falou assim, pessoal pulando carnaval, brincando com isso, esse negócio vai vir. Rapaz, e eu fui o que falei, mãe, isso é mais uma gripe local, não sei o que, não sei o que. Bicho, o negócio veio. E quando ele veio, eu falei, é língua que você tem. A minha mãe já estava preparada, e minha mãe também é cheia de problema de saúde. Então, assim, quando a pandemia chegou, cara, muita doideira. Eu e minha esposa, quando a pandemia chegou, a gente estava enfrentando uma doideira aqui, porque ela descobriu um nódulo debaixo do seio, e a gente estava investigando para saber o que era, pensando no pior. Caraca. E aí, paralelo àquela coisa, tá chegando. E a gente saiu de Itabapoana, a gente foi pra Vitória, e tava muito grande, e a gente tinha quase certeza que era o pior. Rapaz, a gente vai pra Vitória, a pandemia chega, no último dia mesmo, antes do lockdown, foi geral, a gente tem o resultado da biópsia, que tava meio inconclusivo e tal, mas tínhamos o resultado do exame de sangue, que era uma toxoplasmose. Então, assim, naquele contexto da chegada da pandemia, nós tínhamos um inimigo muito maior, que era a possibilidade de um câncer de mama e com um nódulo gigantesco. Só que era uma toxoplasmose. Então nós ficamos aliviados. Só que o problema, nós estávamos em Vitória e tínhamos que vir para cá no começo Então nós ficamos lá em lockdown uns 20 dias e viemos para cá. Porque a nossa casa, essa que a gente está aqui agora, estava em construção, em fase final de construção. E a construção civil não parou, a gente tinha que ficar vigiando para ver se estava tudo certo, a construção, porque se alguma coisa da parede ficasse faltando, a gente não saberia, depois ia dar uma merda. Rapaz, vem pra cá e entra na vibe de, não, passamos pelo pior, agora vamos com a pandemia. E aí, cara, começa, né, os números, começa aquela coisa das pessoas que você se importa, né, por exemplo, minha mãe, meu pai, começa aquela preocupação, você faz a sua parte, aquela coisa, esse turbilhão todo. E aí eu me identifiquei muito com o que o CG falou, porque tem aspectos negativos no meio disso tudo, mas tem muitos aspectos positivos, como, por exemplo, a gente que, ainda mais em filosofia, a gente para pensar realmente no que importa pra gente, né? Na nossa vida, a gente vê as coisas de um outro ângulo. Eu fui muito cauteloso no começo, falei, não vou fazer maratona de nada, eu vou com calma, eu vou entrar na pandemia com calma, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar, e eu tenho já uma lista imensa de coisas para fazer, para ler e para assistir, então eu vou com calma. Aí eu fui com calma, fui assistindo uma série que um aluno meu me indicou há mais de 5 anos, que é Mr. Robot,
É com o Rami Malek. Cara, que série. Eu demorei 5 anos pra assistir, tô na 3ª temporada. Sensacional. O cara quebra a 4ª parede, cara, direto. É um negócio muito foda. Eu não conhecia isso antes. Muito foda. Aí eu peguei o livro também, comecei a ler e tal. E no meio disso tudo, o que a gente descobre? Que vamos ser papai e mamãe. No meio da pandemia, a gente descobre, no meio da casa ficando pronta, a gente tomando cuidado, vem pra cá, os pedreiros, aquela coisa toda, descobre que ela tá grávida. Aí começa a epopeia pra fazer o pré-natal. Pré-natal não, né? Pra fazer todos os exames, indo pra Vitória, tomando os cuidados, porque aí sim, né, já tinha meu pai e minha mãe como pessoal de risco, agora tem uma esposa e, cara, foi uma loucura, um aprendizado danado, assim, está sendo um aprendizado danado. E é aquilo, né? Você fica dividido. Por exemplo, esse ano o nosso projeto está fazendo 5 anos. É um dos projetos, se não o projeto mais duradouro de toda a rede federal em termos de longo prazo, em continuidade. Não parou nenhum minuto. 5 anos direto tocando e quem sabe aí, se Deus quiser, mais 5 anos. Então é momento de celebrar, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo, angústia. É absurdo você pensar a quantidade de pessoas morrendo por dia e você pensar em comemorar, em celebrar isso. Então são muitos sentimentos e no meio disso tudo, obviamente, eu fui buscar leituras antigas, eu fui pegar um monte de HQ que eu comprei, porque eu sou colecionador, então eu tenho mangás, eu tenho uma... Só que eu nunca comecei a ler. Agora eu vou então finalmente... Agora é agora. Agora é a hora. Dragon Ball Z, Dragon Ball completo, Yu Hakusho, tudo completo. Agora eu vou ler. Então por isso foi muito bom, porque eu tive um tempo, pra mim, que eu não tava tendo há anos, né? Então assim, é loucura. Só isso que eu tenho pra dizer, loucura. Loucura, loucura, loucura! Citando aqui o Luciano Huck. Grande sábio, Luciano Huck. Cara, pra mim, eu vou falar o que eu falei da outra vez no nosso primeiro diário de quarentena, Igor. O novo normal, pra mim, tá sendo mais normal do que novo, porque né, a minha rotina aqui acabou não modificando, não mudando com toda essa situação. Claro, a gente passou a tomar mais cuidado, né? A ficar um pouco mais recluso e tal, e assim, seguindo dentro desses meios aí, eu fui consumindo mais leituras, séries, filmes, né, tudo isso aí de uma forma que eu posso dizer até que, assim como o Rafael e o Sidney disseram aí, umas coisas que você fica enrolando com a barriga, né, para assistir. Você fala, não, cara, agora eu posso assistir isso. Aí vai lá e pega e lê um livro que estava atrasado, pega um filme que você não tinha assistido ainda, termina aquela série, aquela temporada que estava agarrado de uma série. Então, assim, seguindo dentro dessa linha aí, estamos indo para o nosso segundo diário de quarentena. É verdade. Confesso que quando a gente fez o nosso primeiro episódio, a primeira coisa que a gente falou foi o seguinte, que quando a pandemia chegou, né, se espalhou pelo mundo, chegou no Brasil e nós tivemos aí lockdown e todo mundo teve que ficar em casa, de quarentena, reclusão, afastamento, isolamento social. Eu, Thiago também a gente já falou muito sobre isso nos outros episódios, gostamos muito de filmes e séries pós-apocalípticas. Eu sou um apaixonado por The Walking Dead, a minha série assim, favorita por essa questão. Mas não só ela, né, em si, mas tanto literatura quanto filmes e séries pós-apocalípticas me chamam muito a atenção justamente por essa questão da sobrevivência. E porque a gente nunca espera que vai acontecer, né? A gente vê na ficção, a gente imagina como poderia ser, a gente até às vezes se coloca no papel do personagem, né? Se acontecesse, o que eu faria? Mas quando acontece, a gente é pego de surpresa e não tem jeito. É verdade. Poucos são os que estão preparados, como agora recentemente, essa semana eu estava vendo uma série da Netflix sobre sobrevivencialistas, né? E tem os caras que esperam a Terceira Guerra Mundial, tem outros que esperam desastres naturais e tem aqueles que esperam uma guerra biológica. Mas sempre preparados, armazenando alimento, armas, treinando, criando armadilhas, aprendendo coisas para sobreviver. E a gente realmente nunca está preparado para isso, né? E a nossa sobrevivência mesmo se
ficou estabelecida pelo simples fato de usar o álcool, a máscara e ficar em casa. Isso. E, assim, olhando para o lado de que a pandemia realmente não é uma situação legal, né? Muitas pessoas morreram, estão morrendo, a gente não sabe quando vai ter fim, não sabe se vai ter cura, né? Quando vai chegar uma vacina realmente eficiente, né? Ao ponto de a gente estar começando uma segunda onda, países na Europa já estão na terceira, né? E por aí vai. Então não tem um lado bom. O que a gente pode tirar de positivo, né, é o fato de estar mais próximo da família, né, de ter mais tempo para fazer coisas que nós não tínhamos tempo para fazer, né, e olhando por essa perspectiva, a gente acaba achando, não sei se eu posso dizer, mas um fio de esperança, né, porque a gente vê tanta coisa na televisão, tanta notícia ruim, né, nos telejornais, tantas informações e conflitos de interesse, poder político, econômico, tal. E aí a gente acaba percebendo que o que a gente tem de mais importante, né, além da nossa vida, é a nossa família, a nossa casa, o nosso canto, né? E com isso eu acabei também estabelecendo uma rotina de trabalho, né, em casa. Embora, como o Rafael falou aí, a gente acaba não tendo um horário próprio, então o local de descanso a gente não tem mais, porque é um local onde você descansa e trabalha ao mesmo tempo, né? Você se perde meio nisso, mas quando a gente começa a organizar e se adaptar, como foi no meu caso, aí sim eu já lia bastante, então pude ler mais livros, né? Pude ver mais séries. A minha lista de séries e filmes esse ano está extensa de tanta coisa que eu vi, né, que estou assistindo. Porém, voltando ao ponto inicial da minha fala, o que eu mais vi foi séries e filmes sobre situações pós-apocalípticas, né? Talvez pelo fato de ser influenciado, né, pela situação, pelo contexto, né, e também por ser uma paixão. Queria saber de vocês como que vocês viram isso através justamente das séries, dos filmes de ficção, né, daquilo que vocês já assistiram e que vocês assistiram agora nesse período de pandemia. Rapaz, como o Igor, eu sou muito fã de filme, série pós-apocalíptico. O Walking Dead também. O Walking Dead eu vejo a família toda. Eu vejo o Walking Dead, Fear the Walking Dead, essa Walking Dead Beyond que começou. Eu tenho games de Walking Dead, aqueles dois da Detalhe. Cara, eu gosto. Tanto que tem um meme, cara, muito engraçado, cara, que eu vi, que foi assim, eu na quarentena, como eu imagino que seria? É o cara vestido de Rick Grimes, sabe? Todo paramentado com a expectativa. Realidade, o cara sentado no sofá de samba canção, a camiseta rasgada, um sacão de batata frita. Assim mesmo. Totalmente diferente. Aí, cara, eu vi bastante. Eu até revi, cara, um filme que eu vi há muitos anos atrás, Epidemia, com Dustin Hoffman. Nossa, clássico. Sim. Cara, eu revi esse filme. Eu vi Guerra Mundial Z, entendeu? Em game, eu já tinha jogado Days Gone, que também é muito bom. The Last of Us 2, entendeu? Que trata do tempo. Que, cara, e sabe que uma coisa que é muito engraçada? Que, como a gente vê que às vezes a vida imita a arte, né? Rapaz, como tem coisa em comum, né, cara? Nos filmes, nos games, nas séries, sabe? Como tem coisa em comum, cara. Sempre tem o governo tentando esconder, entendeu? Tentando minimizar. As pessoas que falam a verdade, às vezes, são ridicularizadas, entendeu? A gente descobre que como nós somos egoístas, entendeu? Aí, quer dizer, a gente aprende, a gente acaba aprendendo e tu passa, cara, tu cria tipo uma paranoia, sabe? Tu chega e fala assim, pô, isso que está acontecendo é uma gripe. Mas e se acontecer, como aconteceu, por exemplo, em Mad Max, a água se tornar escassa? Como é que vai ser? Um deserto, né? E, competição, não é. Eu acho que Mad Max
é uma série de filmes das mais verdadeiras que tem, porque no futuro isso pode acontecer, cara. A gente pode, se continuarmos a tratar a natureza da maneira que nós tratamos, isso vai acontecer. E eu acho que vai acontecer exatamente isso. Ninguém vai matar por causa d'água, por causa de comida, vai ter escassez de comida, vai ter escassez de água, vai ter escassez de tudo. Então, aí, o que eu aprendi muito nesses filmes é que, cara, parece que os roteiristas, os diretores, tiveram um site, parece que eles viram uma coisa que pode acontecer mesmo, cara. Porque dessa pandemia, a única coisa que não aconteceu foi gente virar zumbi e começar a morder os outros e ter um ainda, se eu fosse você, não falava muito não, porque 2020 não acabou ainda. Vocês viram, logo no início, uma mulher lá na China mordeu um cara, rapaz. Vocês viram isso? Não, naquela hora ali, você pensa o quê? Pronto, começou The Walking Dead. Se acontecer hoje, se uma pessoa começar a olhar, eu não vou ficar surpreso não, falar finalmente. É o que faltava. Ainda mais 2020. Ainda mais se faltava isso aí. Só falta isso. É isso mesmo. Cara. A pessoa. Acontecendo uma coisa, pessoas como Negan, por exemplo, de Walking Dead, são pessoas reais, cara. Isso pode acontecer. As pessoas que têm má índole, que têm arma, por exemplo, subjugar as outras pessoas que são mais tranquilos de paz. Aí, quer dizer, é uma lição que eu espero que a humanidade tenha aprendido. Eu acho que não aprendeu, tá? Mas a gente tem que forçar um pouco a barra aí, porque a gente está sentindo que não estão aprendendo, não, cara. Não, foi como eu falei com vocês, cara. Quando começou aquele negócio lá na China, eu falei, não, esse negócio de isso aí vão controlar mesmo, uma cidadezinha pequenininha, e meu amigo, nossa, foi muito rápido, né, gente? Foi uma coisa assim, a velocidade que levou me lembra muito no final do Planeta dos Macacos, A Origem, quando o vírus se espalha e no final vai mostrando, né? O cara que era o piloto do avião, ele leva. E aí, cara, foi exatamente mais ou menos isso. Avião, porra. É verdade. Os aeroportos neles se tornaram ali verdadeiros hubs, né, que conectam os continentes. Então basta uma pessoa infectada passar por ali, encostar, sei lá, espirrar, tossir, e aí pronto, cara, aí tá feita a desgraça. E mesmo agora, cara, vocês não têm ideia, cara, que olha só, cara, eu não saio sem máscara, eu passo álcool gel, eu encosto numa coisa, eu passo álcool gel, eu tomo o maior cuidado, cara. E aqui no Rio de Janeiro, aí você vai no Leblon, sexta-feira à noite. Tá lotado. Lotado, pessoal sem máscara. Aí o fiscal vai lá, o fiscal da prefeitura, vai lá para falar que o próprio cara tá zelando pelo bem dele. E ainda o cara é ofendido, é humilhado. Quer dizer, tem gente que parece que não aprende nunca, né? Cara, pô, você tá tocando assunto aí, porque como professor de filosofia, obviamente a gente vai tentar trazer a ética, trazer assuntos que são diretamente ligados à cidadania, né? E rapaz, cara, tá falando aí sobre como também a arte, seja nos games, seja nos filmes, nas séries, parecem projetar, emular, né, possibilidades reais. Rapaz, eu já usava Walking Dead antes da pandemia nas minhas aulas para falar de que determinadas circunstâncias da sociedade caem por terra quando o instinto de sobrevivência passa a ser aquilo que guia todos. Você tem seu filho, você não tem comida para dar para ele, mas o vizinho tem, ele não quer te dar. Você vai lá e você vai fazer o que for necessário. Então, os códigos eles acabam dessa sociedade, dessa civilização, caem por terra. O Walking Dead mostra muito bem isso. O que eu acho que é interessante no Walking Dead os dilemas humanos. Não é nem a questão do zumbi. Eu acho que o pós-apocalipse ele cria um ambiente de discussão muito bacana, onde você tem dilemas o tempo inteiro. Entre os vivos. Os zumbis são só pano de fundo, não é isso? Exatamente. Exatamente. Aí, se você trazer isso para os dias de hoje, o que o Covid, não, como pano de fundo, não está trazendo à tona? Problemas mais estruturais e que, se fosse um vírus
pior de rápido assim, cara, muita gente morreria, como, né, eu não sei, quem saiu para julgar o casos e casos. Mas eu tô vendo muita gente dando bobeira, como o Sidney estava falando, simples que poderiam evitar, porque se a pessoa ela não acaba falecendo, mas ela pode pegar o vírus e passar para alguém que tenha um organismo mais frágil e essa pessoa morrer por causa dela. E nem isso passa pela cabeça dessa massa. Sim, então, sim, esse é o ponto, cara. Ó, vou dar um exemplo aqui hoje. Vi numa postagem, seguinte, houve um casamento lá no Maine, não tem o Maine, lá nos Estados Unidos, o Stephen King gosta de escrever sobre o Maine. Um casamento lá no Maine, muitas pessoas lá que foram nesse casamento, uma pessoa infectada, uma pessoa com Covid, infectou mais de, se não me engano, 150 pessoas. Doideira. Então, depois eles pegaram 7 mortes por consequência disso, e dessas 7 mortes, nenhuma das pessoas estavam no casamento. Olha isso, cara. Então, olha só, né? De repente, um cuidado que a gente não toma, que a pessoa, né, que ela é assintomática, ela não sabe contágio, ela não sabe que está infectada, mas ela não toma cuidado, ela tá ali, ó, né, a moda foda-se, então acaba passando para outra pessoa e isso pode ter uma consequência terrível. Você pode matar pessoas que você nem sabe que existem. Olha só, né, que você nem conhece. É verdade. Verdade. E o pior é que isso até aconteceu lá no início, pessoas que pegaram e foram curadas, né? Se curaram do coronavírus e acharam que estavam imunes e por ter pego já não contaminava ninguém, mas esquecia que de repente ela não tinha mais o vírus dentro dela e não contaminaria espirrando, né, com a secreção do seu corpo, mas que ela poderia muito bem tocar em algo que estava contaminado e tocar em alguém. Pois é. Então ela continuaria contaminando de qualquer jeito, né? Então ela deveria continuar tendo cuidado. Porque a pessoa, às vezes a pessoa vira vetor, né? Pode acontecer isso. Com certeza, cara, com certeza. Isso aí. Agora, essa questão, como eu falei, que a situação que o mundo está vivendo nos remete justamente a essas séries e filmes, né, de temática pós-apocalíptica, porque como a gente vê que a ficção, ela, por mais fantasiosa que ela seja, né, por mais hipotética que é o trabalho de muitos roteiristas, na hipótese de isso acontecer, como que seria? Né? E de, por exemplo, The Walking Dead ser uma grande metáfora, mas na verdade é o que a arte faz, ela, né, trabalha ali com a mímesis, a verossimilhança, né, para que o público sofra uma catarse, né, e possa fazer essas reflexões que do ponto de vista nem digo científico, é muito filosófico, porque nos remete a muitas reflexões, né? Esse período de pandemia, né, foi um período de reflexão para muita gente, né? Como eu vou viver a partir de agora, como será daqui para frente, como eu devo me portar, o que eu vou fazer, né, a partir de hoje, né? E a própria compaixão com o próximo, ao ponto de me cuidar para não contaminar os outros, né? E de preservar os pais, né, os debilitados e tudo mais. Então, assim, é uma situação que, por isso que essas séries, esses filmes, né, e livros dessa temática me atrai muito, porque eles são justamente pontos que trazem essa reflexão, mas quando a gente vê isso acontecendo no mundo, porque é uma pandemia, a gente leu na história, né, a peste negra, a febre espanhola, a gripe espanhola, mas a gente nunca passou por isso. E no mundo globalizado que a gente vive, o planeta dos macacos é um exemplo, né? Basta alguém tossir, espirrar no aeroporto, pronto, já se espalhou pro resto do mundo. Agora, é lógico que, como tem pessoas assintomáticas e possam ter pessoas que tenham anticorpos que realmente reagem contra esse vírus, ele não se torna tão letal a ponto de repente, levar a uma extinção da raça humana. Mas, assim como o coronavírus surgiu, podem surgir outros. Cara, não é querer desanimar, não é querer desanimar, não, mas essa não foi a última pandemia, não, cara. Não. Entendeu? Pois é. Cara, eu fico imaginando que o coronavírus realmente, para mim, cada vida importa. Não tem esse negócio, não. Cada pessoa que morre, esse negócio foi, mas
tem não sei quantos milhões de curados. Isso para mim é balela. Porque se for falar isso, então tem uma opção de milhares de negros que não foram escravizados. Houveram milhares de judeus que não morreram no Holocausto. Isso para mim não tem. Quando eu vejo uma pessoa falar nisso, cara, dá vontade de pegar e socar, não dá. Então, que isso não é parâmetro. Eu sempre falo, então vai falar para o filho que perdeu um pai, uma mãe que perdeu um filho, vai falar com ele. Nós temos quase 170 mil mortos aí. Cara, dá 2 Maracanãs hoje em dia. Você tem ideia, cara, que são 2 Maracanãs cheios, cara. Aí quer dizer, 9 meses, quase 170 mil, 9 meses. Isso é que eu tô falando. Aí ninguém vem falar que é gripezinha, que aí eles queriam o quê? Que o coronavírus fosse igual a ebola? É isso? Para tratar com seriedade, que mata em 2 dias? Eu acho que é isso que eles queriam. Aquele vírus daquele próprio filme que eu vi, Epidemia. É isso que eles querem? Cara, pelo amor de Deus. Temos que rezar muito para esse vírus não sofrer uma mutação. Exatamente. Sim. Porque se ele sofrer uma mutação, ele começar a ser transmitido igual a gripe mesmo, por mais distância, por ar, não só pelo toque, aí lascou mesmo. E sabe o que eu acho? A gente vai ter que viver ainda muito tempo tomando cuidado, como o Igor falou. O novo normal vai se estender por muito tempo ainda. Principalmente por causa das pessoas que não estão nem aí para os outros. Que também. Essa galera aí, os negacionistas, né, podemos dizer, né? Então. E vai contaminar, às vezes, a pessoa que se cuidou essa quarentena toda. É complicado. Para vocês terem uma noção, não sei se vocês assistiram aqui o filme, se não me engano, é Contágio. Com certeza. Esse filme, ele ilustra, assim, de uma forma praticamente perfeita a situação que a gente está vivendo hoje. Só que, claro, o vírus de lá, ele é muito mais letal do que o coronavírus. Mas em termos de infecção, é claramente aquilo ali que acontece. Eu acho que eles acertaram muito no Contágio, que a gente também já passou no Cineclube, que foi assim, como eles pegaram as estruturas de poder, a cadeia de eventos, tá perfeito. E a questão da mídia, que o personagem daquele inglês, o Matt Damon. O Matt Damon, ele é o cara que ele é resistente e não se infecta com o vírus. O outro cara, o outro é o jornalista, que espalha fake news é outro. Isso. O Matt Damon é o pai de família. Ué. Esse outro cara que espalha fake news. Jude Law. Jude Law, cara. Se bem que é o Christian Slater, cara. O Jude Law. O personagem dele, pra mim, no Contágio, ele é perfeito. Rapaz, esse personagem que fala de uma suposta cura é o cara da fake news velho, perfeito, cara. É o que a gente tá vendo hoje em pequena escala, uma escala diferente, mas é a mesma coisa. Então, assim, o Contágio, ele é assustador. Eu, particularmente, fiquei querendo me distanciar um pouco desses filmes que eu já tinha assistido, e assistido até 3, 4, igual a Epidemia, do Dustin Hoffman. Você tem filmes que exploram o pós-apocalíptico, mas tem um filme muito bacana que a gente já passou também, que permite discutir questões até de espiritualidade no meio desse caos todo, que é o livro de Eli, né? Cara, é um filme com a trilha sonora desse filme me ajudou a me formar na faculdade, só isso. Nos momentos difíceis, eu botava aquela panorâmica, que é cara, e depois você experimenta, cara, e vai, entendeu? Você vai meditando, você vai andando pra faculdade, você vai... Cara, é um filme muito bom, é um filme excelente. E o Denzel Washington brincou nesse filme, né? Brincou de aula, né? Que cara é um monstro. Ele brincou o Denzel Washington. Brincou. É verdade. Filmaço. Eu confesso que eu gosto muito mais do A Estrada. Nossa! O filme A Estrada. Esse filme, pra mim, é um dos melhores, porque você não sabe o que aconteceu no início, você não sabe se aquilo vai ter fim, mas a história do cara com o filho dele é um filmaço. Exato. Né? Mas, assim,
Pra gente poder citar, já a gente está falando de pandemia, né, na quarentena, nosso diário, eu quero perguntar para vocês, qual foi o filme, a série e o livro que vocês assistiram assim, que mais impactou vocês nesse período de quarentena? Você pode dizer assim, pô, foi uma surpresa, gostei muito, não sabia, não conhecia, nunca tinha lido, visto, que impactou vocês nesse período de quarentena. Porque a gente leu tanta coisa, viu tanta coisa, né, mas o que vocês podem destacar, né, pra galera e de repente fica como dica pra galera que tá ouvindo a gente. Rapaz, eu já mencionei aqui, cara, o Mr. Robot, sei lá como é que fala esse negócio. Rapaz, pra mim foi assim, uma surpresa, porque a gente, às vezes você posterga assistir uma série, e quando você vai assistir parece que é o momento certo. Parece, eu não sei. Verdade. Eu não sei o que é isso. Você fica assim, cara, eu tenho que assistir, tá na minha lista. Passou 4 anos, eu fui assistir, eu falei, cara, que momento perfeito pra eu assistir. Pelo que eu tava procurando, pelo que eu tava pensando. A pandemia, como eu disse, foi um pano de fundo, não tem nada a ver com a narrativa, mas, cara, a interpretação do Rami Malek, não sei, cara, foi assim. Cara, quando ele começa a quebrar a quarta parede, cara, e falar, você viu, você tá aí, você é silencioso. Cara, pra mim foi assim, uma surpresa muito positiva, dentre as coisas que eu tô lendo e assistindo, essa série. E esse suposto errado sai certo. Tanto tempo pra assistir, acredito que se eu tivesse assistido em outros contextos, não teria causado um impacto. É muito fácil, alguém te indica, você assiste no dia seguinte. Eu sou o tipo de pessoa que, se tem muita gente falando sobre aquilo, eu dou uma afastada natural porque me atrapalha. Me atrapalha muito. Deixa a galera parar de falar, depois eu vou ter o meu tempo com a obra, entendeu? Eu sou meio assim. E pra mim foi perfeito. Essa obra eu indico, tem na Amazon Prime, eu indico pra todo mundo. Isso que eu ia te falar. E Mr. Robô, eu quero aproveitar e pegar um gancho aí. Cara, é uma série tão sinistra que eles misturam eventos reais. A gente fica meio sem saber, cara. Meu Deus, eles dão nomes lá. A gente fica, mesmo tempo, sem saber, meu Deus, cara, será que isso é verdade? Será que... Cara, você me fez lembrar de um negócio assustador agora. Na terceira temporada, não vou dar spoiler, cara, é pré-Trump. E, cara, o personagem principal ele fala, será que eu ajudei um mal maior? Bicho, eles pegam as imagens do Trump. Eu falei, caraca, a gente tá vendo agora o final do Trump. Isso. Eu falei, caraca, meu irmão. Eles falam dos fake news pra eleger o Trump, né? O Mr. Robô. Eles falam, a China, cara, a China, é assustador. É assustador. Quem tá assistindo aí, assista e não vai se arrepender. Quem tá ouvindo, desculpa, não vai se arrepender. Eu quero, assim, não dizer que impactou, mas me impressionou bastante. Foi também da Amazon, chamado Utopia. Já ouviram falar? Tá na minha lista. Vou cantar nesse final de semana. Meus amigos, de bola. Teoria da conspiração é pouco. Rapaz, fala sobre epidemia, vacinas, entendeu? Doenças, mentiras, governo. Cara, pra você ter uma ideia, o ator principal é o John Cusack. Quer dizer, cara, eu comecei a ver esse filme despretensiosamente, porque eu vi que tinha bastante ator jovem, aí eu falei assim, porra, deve ser mais aqueles filmes que a narrativa é o seguinte, um casal acha uma história em quadrinhos chamada Utopia. E acontece que tudo que está naquela história em quadrinho começa a acontecer, tudo de ruim começa a acontecer, ou já aconteceu na vida real. E começa uma busca, e eles não anunciam essa revista para vender, porque é uma revista rara, e aí começam pessoas perseguirem, tem morte pra caramba. O filme parece um de Quentin Tarantino, cara. Tem morte sem filtro. Tem morte sem filtro, e eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler, mas foi um filme que me impressionou muito. Utopia. Eu aconselho todo mundo ver. Cara, que sua cabeça pira, cara. E tem até uma frase no filme que, o que você fez hoje para ganhar o seu lugar nesse mundo lotado de pessoas? O que você fez hoje para merecer estar vivendo nesse mundo? Isso aí você lembra do Thanos, você lembra do Thanos, você lembra do agente Smith em Matrix, que nós temos o vírus, entendeu? E você começa a dar
Você, em Utopia, quando o vilão fala o propósito dele, tu fala assim, puta que pariu, esse cara tá certo. A mesma coisa o Thanos. Quando ele está toda a motivação do Thanos para reduzir, em certo ponto ele está certo. E quanto a Agente Smith em Matrix, para mim foi um dos melhores diálogos que eu já vi na minha vida. Ele conversando lá com o Morpheus, ele chega e fala que o ser humano, onde vai, consome todos os recursos e destrói aquilo quando está lá para outro lugar. Quem faz isso é um vírus. O ser humano são vírus, eles são a culpa. É exatamente isso, entendeu? Aí quer dizer, por isso que eu não vou falar que Utopia é uma obra-prima de série, mas me impressionou bastante pelo momento que nós estamos passando. É verdade, isso aí. Cara, lembrei daquele meme que tá um cara tomando um vinho assim, ó, quando o vilão faz o discurso e ele concorda com o vilão, tipo assim, faz sentido, aí ele vai e toma a bebida. Caraca, muito, muito engraçado. Agora, eu vou falar para vocês, nesse contexto aí, que a gente está tocando muito em cima disso, que uma surpresa enorme para mim de série foi Cidade dos Mortos, né, Igor? Essa recente, tem até um episódio, nosso episódio passado foi sobre Cidade dos Mortos. É uma série que ela ilustra como se fosse um The Walking Dead um pouco mais inferior, né? Um nível um pouco mais inferior. Mas ela retrata muito isso, cara, infecção, vírus, sobrevivência. Então, assim, um prato cheio pra galera que curte aí ficção, todo esse drama aí envolvendo zumbis como consequência, né? É muito, muito, muito bom. Cara, uma surpresa aí. Eu assisti por tabela essa série, porque a minha esposa estava assistindo. Olha o nível da coisa. Minha esposa assistindo e eu assistindo o gameplay do The Last of Us 2. Eu na sala, deitado, assistindo o gameplay e ela vendo. E eu vendo os dois. Ela assistindo. E eu assisti por tabela, vou até ouvir vocês depois, o podcast lá, o episódio que vocês botaram lá. Gostei também. É russa, né? Eu quero ver. É russa. Vou pegar essa sua indicação e vou ver, Thiago. Não vi ainda não. Muito bom, cara. Ela aparece pra mim aqui, né? De vez em quando tem indicação. Sim. A Cidade dos Mortos realmente é boa. A Utopia também me fiquei assim bem surpreso. Uma boa série, né? Embora tenha havido críticas por conta justamente de ela tratar de uma pandemia, né? Ter lá a teoria da conspiração, toda essa questão, né? E isso, de alguma forma, por mais que a gente saiba que é ficção, as pessoas tem sempre aqueles malucos que acabam tomando como verdade, né? Sim. E aí então ela foi bem criticada por conta disso, mas o material é muito bom. Sim, sim. Né? Em termos de fotografia, roteiro, tudo, então eu também gostei. Mas, assim, eu assisti tanta coisa esse ano, tanta coisa mesmo, que, como eu falei, a minha lista é extensa. Essa semana eu reassisti a trilogia Matrix, né, também. Não tem como também deixar de assistir. Uma vez por ano, dá uma pincelada ali, básica. Isso aí, isso aí. Tem que a Matrix e Bastardos Inglórios tem que ver pelo menos uma vez por ano. The Walking Dead, eu sempre estou assistindo temporadas e temporadas. Às vezes eu pego para assistir tudo, tem época que eu assisto uma temporada ou outra, mas estou sempre revendo, é um material que eu realmente gosto. Mas eu vou confessar para vocês que, assim, de tudo que eu li, que eu vi esse ano, tem um livro que mais me chamou a atenção, e nem tem essa temática pós-apocalíptica, é mais ficção científica, contato com alienígena, que eu não conhecia, porque justamente por eu ter assistido tanta coisa sobre pandemia, pós-apocalíptico, que isso já também não me satisfazia pelo prazer que eu tenho de ver, mas já não trouxe mais nada novo, né? Cada uma dessas séries e filmes tem um pouco da outra, né? E são coisas que a gente já viu, já assistiu, já conhece, então traz aquela reflexão, mas nada assim tão impactante. O que eu li mesmo que me chamou a atenção foi o livro Contato, de Carl Sagan, que é um baita de um livro, não é? Não tem nada a ver com pandemia e tal, mas traz essa reflexão sobre quem somos nós, né, nesse universo tão imenso, né, para achar que somos os únicos, né, que tem acesso a todos esses recursos, né, e para esses bilhões de estrelas e galáxias que existem, deve haver alguma vida lá fora,
E o livro já trata justamente disso. Eu gosto também pelo fato de ter aquele debate com relação à ciência, à religião, né, as questões políticas, né. Esse debate entre ciência e religião eu gosto muito por eu ser evangélico, né. Então eu gosto muito disso. E o livro foi assim, me impactou porque eu consegui perceber, né, tanto o extremismo dos religiosos quanto, né, até mesmo os cabeça duras que são os cientistas. Afinal de contas, precisa desse equilíbrio, né? E como eu gosto das duas temáticas, então o livro é excelente. Carl Sagan, tem que bater palma, tirar o chapéu para esse cara, que realmente ele é excelente. E eu confesso que foi uma indicação do Bruno Jardim, que também trabalha no IFE, não sei se o Rafael Tardim conhece, ele trabalha no IFE de Itaperona. O Bruno Jardim que indicou, e ele sabe que ele é apaixonado no Carl Sagan, né, então, e foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. E até porque me tirou um pouco dessa vibe de pós-apocalíptico que eu tava intenso, né? Assistindo, lendo coisas assim, então me tirou dessa vibe. Foi uma grande surpresa, né, entre todas as leituras que eu fiz esse ano. E confesso que quando eu já estava pensando que isso tudo iria acabar, né, afinal de contas as cidades foram afrouxando, os trabalhos foram voltando aos poucos ao normal, né, alguma coisa ou outra que não deu para voltar, né, como escola e outras questões. E quando eu já estava começando a relaxar também nessa questão, né, vem toda essa terceira e segunda onda lá na Europa, o Brasil também, a gente está com algumas cidades aí a ponto de decretarem lockdown novamente, né? Aumentou o número de contaminados, está crescendo aqui na cidade também, então eu já estou preparando aí, eu já estou preparando aí uma nova lista aí para esse final de ano de séries, filmes e livros principalmente, que é a minha grande paixão, né? E aí eu queria saber de vocês como que vocês estão agora se organizando para esse período agora de encerramento aí do ano, mas não o encerramento da quarentena em si, né? A gente realmente não sabe quando que isso vai acabar, então eu queria deixar essa pergunta aí para vocês. Como é que vocês estão se preparando? O que vocês estão de projeto de trabalho, projeto de leitura com rede social, né? O que vocês estão realmente, como vocês estão se organizando para esse período agora? Posso começar? Pode. Na verdade, no início, né, na apresentação, eu falei assim, eu sempre estive em quarentena, só que agora eu estou preso. É que eu acho que a humanidade vive já numa eterna quarentena, né? Que nós temos algumas limitações. Cara, eu na verdade, o Igor, eu não estou planejando assim nada especial. Por quê? Eu não estou planejando nada especial. Porque, como eu te falei, eu já estava trabalhando em casa, meu trabalho é totalmente online. O que eu estou planejando fazer, cara? Eu estou querendo, cara, fazer uma viagem, tá? Um pouco mais longe. Eu tive no interior do Rio com a minha esposa semana passada. Mas aquele negócio de boa, sempre com cuidado, bababá. Eu tô querendo voltar ao cinema, entendeu? Estou sentindo muita falta, entendeu? De cinema. Inclusive essa semana nós tivemos até uma cabine para assistir. Eu recusei porque, cara, não faz sentido eu me cuidar todo e ir para uma cabine para assistir. Eu não sei quem vai sentar do meu lado. Mesmo com máscara, a pessoa me encosta, acabou, né? Vai comer pipoca, tem que tirar a máscara, né? Tem que abaixar a máscara. Isso, tu tem que tirar. E na verdade, quer dizer, eu ainda não fiz nenhum planejamento assim oficial. Mas o que eu mais quero fazer mesmo é, acabando a pandemia, depois de vacinar, que eu acho que quando não houver vacina, não tem fim. Não tiver vacina, eu acho que não tem nenhuma perspectiva dessa pandemia terminar. Aí, aquele negócio, eu estou vivendo um dia após o outro.
entendeu? Estou me cuidando. Olha, estou morrendo de saudade das minhas sobrinhas. Eu tenho 3 sobrinhas lindas. A filha mais velha tem 10 anos, eu não vejo elas desde janeiro. Quer dizer, a gente se fala assim, faz mas, pô, eu quero abraçar minha sobrinha, sentindo muita falta dela, porque elas são criação simbiótica. Eu não sei se elas tiveram, se elas não tiveram, porque onde elas moram não está tendo um negócio de teste. Aí, quer dizer, o meu planejamento é esse, é fazer uma pequena viagem, entendeu? Ver se eu pego cinema para matar a saudade e as outras coisas que a gente sabe que eu faço, cara, atualmente? Eu vou só ao supermercado e farmácia. É o que eu faço. Acho que todo mundo isso. Padaria. Farmácia, se pedir, você paga mais caro. Lá você vai, apresenta o cartãozinho do plano de saúde. Andou um pouquinho, né, cara, para respirar um pouquinho, mas eu ainda não planejei nada, sinceramente. Rapaz, olha, só antes de eu falar a meta, você falou você mencionou contato, contato. Eu tô assim, muito satisfeito porque todos os filmes que nós passamos no Cineclube aqui, vocês estão mencionando aqui. Então eu não errei. Propõe esses filmes e o debate por si só foi muito bom quando a gente falou sobre o filme Contato, justamente sobre a questão da religião, da fé versus a razão. Foi um debate muito bacana para os alunos e estudantes, eles com bastante dúvida, bastante inquietação, então a gente consegue trocar e todo mundo conversar, dialogar. Matrix 1 já perdi a conta de quantas vezes usei em sala de aula para falar de filosofia. Principalmente, né, o trecho que o Sidney falou é sensacional. Rapaz, eu lembrei de um filme que você falou, então. Eu lembrei de um livro, né, O Mundo Assombrado por Demônios, da qual até o Bruno tira aquela fala principal do Scott. E um filme que me surpreendeu muito, cara, nessa pandemia. A gente estava no apartamento ainda. A Vastidão da Noite. Amigo. Caraca, muito bom, cara. Muito bom. É maravilhoso. Eu vou enfiar ele no muito filme, bom mesmo. Mas é um filmaço, cara. Esse filme vale a pena mesmo. É muito bem feito, cara. Esse filme eu tive que ver ele dublado ainda por causa da minha esposa. Porque a minha esposa só gosta de filme dublado, eu gosto de filme legendado. Aí eu tive que assistir, e mesmo dublado, cara, eu gostei demais. Uma surpresa assim. Belíssimo. Só vou falar uma coisa aqui, ó. Chupa Malu. Ela não gostou? A Malu não gostou desse filme, não, cara. Minha esposa também odiou. Minha esposa também odiou esse filme. Eu saí do filme, eu acabei de ver o filme assim, eu fui dormir, eu falei, caraca, que filmaço. Ela falou assim, que bosta. Filme chato, filme sentido. No final, o que você pensou foi, tudo bem. Ai, que sacanagem. Então, assim, as metas, né? Sobreviver, basicamente. Montar o jardim, que a gente fez a parte grossa da casa, agora a gente tem que montar o jardim aqui. E se cuidar, e como o Sidney, viver um dia de cada vez. A gente tem aula pra cacete pra dar até dezembro. Eu vou dar aula até dia 30, 31 de dezembro. Dar as aulas pra gente fechar o ciclo 2 de 3 ciclos, que aí começa em janeiro e vamos até março antes do Enem pra fechar esse ano letivo. E a gente nem sabe como é que vai ser a questão das aulas técnicas, porque você jogou pro final, pro suposto final da pandemia, porque a aula técnica não tem como você dar essas discussões teóricas, mas os alunos têm que fazer as aulas práticas em laboratório. E aqui no nosso curso técnico agropecuária, química, informática, então são laboratórios bem específicos, fechados, alguns fechados, outros abertos, então a gente não sabe como é que vai ser. E eu também tô tentando não pensar muito nessa questão de fazer planos, um dia de cada vez, e tudo também pensando no meu filho, que vai nascer em fevereiro, no meio dessa pandemia, provavelmente. Então o nosso foco está todo nesse ponto, e tentar ir até dezembro. Agora com as aulas tá meio complicado, só realmente sábado e domingo que eu estou tendo mais tempo de sentar para ler e também assistir alguma série. Mas tentar botar essa lista aí, que ainda continua grande, para tocar isso aí. Certíssimo. A minha meta para esse final de ano é chegar vivo em 2021.
2020 está sendo um ano puxado, cara, um ano puxado. Mas vamos nos ater aqui nas nossas metas, filmes, séries, livros. O livro Contato, eu já comecei a ler, porque, né, já peguei o bizu aí com o Igor, né, a gente já conversou a respeito disso. Eu até comprei esse livro no IJ Livreiro, né? Pode ficar até um merchan aqui de uma vez. Isso aí. Visitem lá. Então, eu já iniciei a leitura, então assim, uma meta aí para esse final de ano vai ser terminar o livro Contato, né? Quero terminar, já gostei pra caramba daquela introdução ali. Para assistir, cara, eu vou colher essas informações, tudo que vocês passaram aqui. Tem bastante coisa que eu não assisti, né? O Igor já me indicou Utopia, eu não assisti ainda, agora vocês dois elogiaram, então tenho que assistir agora. Eu vou assistir, não assisti também não. Eu vou assistir. Não. Então, vamos aproveitar e assistir agora, né? Vamos aproveitar agora, pega essa pegada aí, com certeza eu vou assistir, cara. Então, assim, eu acho que são essas coisas assim, para finalizar esse ano, eu posso pegar e juntar com mais um domingo aí que eu vou assistir os 3 filmes do Senhor dos Anéis, com certeza, final de ano, eu tenho que assistir. Então, basicamente, basicamente dentro desse final de ano, o que eu tenho aí como meta para fechar aí 2020 é isso. É isso aí. Afinal de contas, não tem aqui aquela questão de quando você compra um livro para ler, entra 10 na lista, né? E a gente está num momento onde os cinemas ficaram fechados há muito tempo, muitos filmes foram adiados, né? Muitas séries foram canceladas, então o stream está aí. Mas quando você vai assistir um filme ou uma série no stream, já tem 3, 4, 5 já que entra ali para você assistir. Então é até meio difícil fazer uma lista, né? De prioridades para o que ver e para o que assistir. Eu falo porque a gente acaba, mesmo trabalhando em casa, tirando um tempinho. Eu lembro que quando a gente estava em aula presencial, né, no ano passado, início desse ano ainda, muitos meus alunos sabem que eu tenho canal, que eu falo sobre cultura pop, então eles sempre vêm para poder perguntar sobre livros, séries, filmes, tirar dúvida, contar spoiler, aquela coisa toda. E aí eles perguntavam, como é que você tira tempo para assistir tudo que a gente pergunta você já assistiu, tudo que a gente fala você já leu e tal. Mas se eu conseguia antes, né, quando nós não tínhamos a pandemia, agora melhorou por essa questão. Às vezes eu fico a madrugada inteira lendo, assistindo alguma coisa. Então, assim, eu coloquei muita coisa em dia, né, e tem muita coisa ainda que eu quero assistir e ler. Mas é difícil fazer uma lista justamente porque tá sempre saindo novidade, né? Sempre saindo novidade. As editoras estão liberando e-books, livros em promoção a rodo, né? Os streams estão aí, a Disney, né, acabou de chegar aí no Brasil e vamos ver o que a gente vai fazer para poder assistir o que tem lá. Então, assim, essas questões de se organizar, lógico que acaba sendo só mesmo pelo prazer de assistir e de ler, né? Porque a gente sabe que a nossa prioridade realmente é manter a saúde mental, né? Manter a nossa saúde física, mental, emocional, né? Cuidar da nossa família e passar por esse resto de ano com expectativas de que as coisas melhorem, né? Porque a gente sabe que, por mais que seja um momento difícil, ainda assim a ciência, né, tem desenvolvido coisas de forma muito rápida e muito eficiente. Então eu acredito que, por mais que possa demorar aos nossos olhos, que a gente vai conseguir ter uma vacina aí que possa de alguma forma melhorar a nossa condição de vida, né, nos dias de hoje com relação à saúde. Porém, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Pelo menos eu não acredito que as coisas vão voltar a ser como era antes, né? E a partir disso a gente fica com aquela mentalidade. Eu fiz parte da história que talvez meus netos vão estudar, né? Meus filhos, meus netos vão estudar um dia. E aí o que a gente tirou de aprendizado? Tanta coisa eu li, tanta coisa eu assisti, tantas informações eu obtive,
Fiz grandes amizades nesse período de quarentena, por não ter saído, conheci muita gente pela internet, com podcast, vídeos e tal. E aí, o que a gente vai tirar de aprendizado de tudo isso, né? Fica essa grande questão pra gente. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando, né, contando experiências, mas eu queria que vocês deixassem aí mensagem pra galera que está ouvindo, né, sobre essa questão e o que vocês quiserem falar, né, seja uma mensagem positiva aí para a galera que está ouvindo, antes da gente realmente passar para as considerações finais. Bem, eu acho que eu vou, né, deixar como mensagem uma das coisas que eu falei até numa aula hoje com os meninos do terceiro ano, sobre a importância de um cuidar não só de si, mas do outro. E esse outro, independentemente de laços familiares ou não, porque o tempo de provar e de mostrar em atitudes é agora, no meio da crise. Não é quando tudo passar e você projetar. Se acontecesse um tal problema, eu agiria. Não, agora a hora é agora. Agora é a hora da gente tentar ser o melhor ser humano possível para si e para o outro, para não tirar isso da cabeça. Obviamente, a saúde mental ela é pré-requisito para você estar bem com os outros, também estar bem possível com os outros. Mas isso é uma coisa que tem que, para mim, ser martelada, né? Que esse é o momento do cuidar, de você ter essa alteridade na prática, né? De colocar em prática todos esses princípios humanos e agora é a hora. Então, assim, quem está ouvindo a gente, não se esqueça disso, se cuide do outro, seja esse outro quem for. Porque em tempos de pandemia estão todos juntos e conectados, querendo ou não, estão todos no mesmo barco. Então, tudo isso é uma grande questão de sobrevivência também. Então, eu acho que é uma oportunidade única para se permitir, né, se desafiar, porque não é fácil mesmo você ter diferenças e mesmo na diferença você ter um laço aí de afeto. É isso que eu deixo para a galera aí. Beleza, show de bola. Eu antes de tudo, eu quero pedir para todos se cuidarem, tá? Lembrem-se que a pandemia não acabou, tá? Tem uma música do Paralamas que é Paralamas de Sucesso, que é Cuide Bem do Seu Amor. A letra dessa música é muito importante, porque fala justamente disso. Cuide de você, que você, cuidando de você, você está cuidando também de quem você ama. Você não se infectando, você não vai infectar as pessoas. Não entra nessa, cara. Olha, gente, por favor, não entrem nessa de que está tudo bem, de que está acabando a pandemia. Não está acabando, não. A segunda onda está chegando aí, e está chegando forte. A minha irmã trabalha no hospital, a minha cunhada trabalha no hospital, e aqui no Rio de Janeiro já está faltando leito. Entendeu? Isso é muito sério, está faltando leito. E vamos nos cuidar, vamos cuidar do próximo. Aquele negócio, como eu falei no início aqui do programa. Economia, a gente recupera. A vida não. E eu quero também falar outra coisa aqui. Não percam as esperanças. Vamos ter esperança, porque isso vai passar, cara. Isso vai passar. A ciência está, como disse o Igor, a ciência está bem avançada, está rápida. E, além de tudo, tem um cara lá de cima, cara. Aquele cara lá em cima nunca vai deixar de desamparar a gente. Você pode reparar, quando você pensa que a coisa vai dar ruim, vê alguma coisa boa acontece. E na hora certa, escuta o que eu estou falando, na hora certa essa cura vai chegar. E vai ser um misto de ciência com o amor do homem lá de cima. Portanto, eu digo, não percam a fé. Que a fé, com cuidado e a ciência, cara, a tendência é só melhorar. Muito obrigado. Valeu. Sim. É um momento aí de grande reflexão para todos, né? Então, só reforçando aí o que vocês já disseram, cuidem-se, cuide do próximo, né? A ciência faz a parte dela, a gente faz a nossa parte aqui, não é? E sigamos com esperança e fé que vai tudo melhorar. Isso aí, né? Cada um fazendo a sua parte. Tenho certeza que no final teremos êxito,
né? Vamos lá, então vamos para o encerramento. Deixem aí rede social, projeto de vocês, o trabalho de vocês aí na internet, para que a galera conheça, possa procurar, conhecer vocês, né? Manda um abraço para quem quiser mandar um abraço, né? E a gente vai partir para o encerramento. Eu queria em primeiro lugar, agradecer a vocês. Tá? Foi muito, muito legal participar desse bate-papo. Como eu falei no início, estou muito honrado de ter sido convidado para esse podcast, entendeu? E estou aqui. Sempre que precisar, pode me chamar. Que o Thiago sabe que minha vida tem valor. Tendo um tempinho, eu venho. Entendeu? Pode me chamar que eu vou estar sempre aqui. E eu sou o Sidney, eu sou do Teoria Geek, eu sou um dos administradores, eu e o Alex. O nosso portal fala de todos os segmentos da cultura pop, música, entendeu? Nós temos também o canal no YouTube, Twitch, entendeu? E nós estamos aí para isso mesmo, cara, para trazer diversão para vocês, entendeu? Que isso é nosso prazer. Inclusive, o nosso lema lá na Teoria Geek, o importante é se divertir. E tem nada melhor do que se divertir, né, cara? Você dá uma boa gargalhada com os amigos, entendeu? A diversão é muito boa. Eu quero mandar um abraço aqui para minha família, tá? Para minha esposa, para minha filha, e para o Alex, que eu conheço ele há 2 anos e pouco, mas é como se fosse um irmão para mim, cara. Que o Alex me levou lá para a Teoria Geek e eu posso falar que foi uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. E quero agradecer as pessoas por ter me aturado até agora. Muito obrigado. Então, pessoal, gostaria de agradecer e foi um prazer imenso conhecer vocês, bater esse papo. Com certeza estamos à disposição para a gente poder continuar outras conversas. Também mandar um abraço para todo mundo que vai ouvir a gente, vai ficar curioso e vai lá no @Cineclube Debates conferir o nosso projeto de extensão, que é um projeto de extensão do IFE, mas a gente toca em diversos tipos de assuntos, usando sempre o cinema, o audiovisual como ponto de partida. A gente está no Instagram, no Facebook, um canal no YouTube também. Inclusive amanhã a gente vai, amanhã é 26, né? A gente vai fazer um debate lá ao vivo lá e tal, sobre saúde mental no vestibular. Então a gente vai ter uns psicólogos, psicanalistas falando um pouco lá para dar umas orientações. E é isso, mandar um abração pra Ritinha Apocalipse, que nessa hora lá ela tá mandando também. Vai mandar daqui a pouco uns links no WhatsApp pra mim, umas coisas sinistras que ela viu, tipo vídeos de tsunami lá na Ásia, essas coisas assim que ela não faz. Eu não tô brincando, pior que se eu estivesse brincando, rapaz, eu tô falando sério. Mas é isso, galera. Um abraço a todos vocês. Fiquem bem. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu. Muito, muito, muito bom esse papo, galera. Muito bom. Gostei muito de estar conversando com vocês aqui essa noite. E esse diário de quarentena, nosso segundo diário, né, Igor? Ele foi muito legal. A gente tocou em pontos aí importantes aí nessa conversa, cara. Então já deixo o convite aqui aberto para que a gente se reúna outras vezes aqui para a gente conversar sobre outros temas aí importantes, né, que estejam aí na cultura pop aí. Então, para todo mundo que está ouvindo aí, ó, vão lá visitar o Teoria Geek, né? Deixo aqui um forte abraço pro Alex lá também. De vez em quando troco uma ideia com ele lá. Cara, super gente boa. Sidney tá no meu coração já, você sabe, né? Tamo junto. Muito obrigado. E também visitem lá o Cineclube Debates. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui participar, conversar com a gente. Então, galera, ó, visitem lá os canais deles, os perfis, né? Tem muito conteúdo bom, muita coisa boa saindo direto lá. E para quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram, Thiago Moura, TM, só mandar um recado lá, beleza? Então, não acabou ainda, hein? Se cuidem, né? Usem álcool em gel ainda, usem máscara, bastante cuidado consigo e com o próximo. Até mais e obrigado pelos peixes. É isso aí. Papo muito gostoso, muito bom. Pena, né, que acabou.
mas como o TM falou, fica o convite para que tanto Sidney quanto o Rafael possam estar conosco aqui outras vezes. Então, desde já, o nosso muito obrigado por terem se colocado à disposição de participar com a gente. O papo foi muito gostoso, muito legal mesmo. Espero que realmente a galera que esteja nos ouvindo possa tirar proveito, né, do que a gente falou aqui, além das nossas dicas, né, de livros, filmes e séries. Né? Então, muito obrigado mais uma vez. Prazer mesmo conversar com vocês. E TM mais um para conta, né? Diário de Quarentena, episódio 2. E para você que está nos ouvindo, fica aí, vão lá, visitem os perfis, tanto Teoria Geek quanto do Cine Clube Debate. Né? E vão lá ver o conteúdo da galera e comentar, compartilhar, curtir lá, que está aberto para todo o público. Também querendo agradecer você que está nos ouvindo, compartilhe aí com seus amigos esse episódio, né? Marque a gente lá nas redes sociais, né? Se quiser conversar com cada um de nós, as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição deste episódio, é só mandar uma mensagem lá. E no mais, continue se cuidando, né? Não esqueçam da máscara, não esqueçam do álcool gel e vamos lá, ao invés de espalhar fake news, vamos espalhar mensagens, né, que possa colaborar aí para que todos nós possamos passar por isso de forma saudável, né, tanto físico quanto mental. Né? Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abração para vocês. Valeu. Valeu. Eu vou falar uma coisa aqui. Se eu pudesse ficar de cara com o coronavírus, eu ia falar com ele o seguinte: a minha vida aqui é uma desgraça, eu não tenho paz para absolutamente nada, não consigo ir tomar um caldo de cana, comer um pastel na rua mais por causa dele. Se eu vejo o coronavírus, eu dou logo uma voadora nele. Chego com os 2 pés no peito. Eu chegar, corona? É você? Ele não ia ver mais nada, cara. Isso aí é sentir meu pé na cara dele. Esse podcast foi editado por Ivo Caneta e Café.